Então, boa tarde, né? Mais uma vez, hoje, nossa primeira aula de Química Analítica e Instrumental, né, do nosso curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia. Hoje, eu vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar essa unidade curricular de Química Analítica, tá? Eu pensei ela praticamente em ANP, quer dizer, praticamente não, né? A gente vai ter uma parte que seria a prática, né, que é muito importante para vocês, ela vai ficar para um período presencial, né, para quando voltarmos para o período presencial. Então, deixa eu apresentar aqui, colocar em tela cheia. Bom, a nossa unidade curricular, eu imaginei ela numa sala do Moodle, tá? O Moodle é um ambiente virtual que nós temos mais um ambiente virtual que nós temos no IFSC, né, um ambiente virtual em que acontecem vários cursos, além do SIGA, né, que é onde nós temos toda a nossa documentação acadêmica, nós também temos o Moodle. Como é que vocês vão fazer para poder se inscrever, para poder acessar? A página, né, ela vai ser moodle.ifsc.edu.br. Então, vocês digitam esse endereço, né, eu vou depois botar ali no chat ali, ele vai direto para a página do IFSC. Então, vai aparecer para vocês, né, quando vocês entrarem, vai aparecer dessa forma. Claro que eu já tenho vários outros cursos, né, então ele vai aparecer assim para mim. Vocês, para poderem acessar pela primeira vez, vocês vão lá em todos os cursos. Aqui ele vai mostrar todos os campos, né, que nós temos no estado do IFSC, né? Vocês vão até lá, Campus Urupema. Aqui no Campus Urupema, nós temos a divisão por tipo de curso que nós temos. Curso FIC, que é aqueles cursos rápidos, né, de formação inicial e continuada, cursos técnicos, cursos de graduação, pós-graduação. E é aqui, ó, no curso de graduação, que vocês vão encontrar a sala da Viticultura e Enologia. Então, aqui, quando vocês clicam, por enquanto, a nossa sala é essa primeira aqui, ó, Química Analítica e Instrumental, do curso superior de Tecnologia, Viticultura e Enologia, né, 2021-2. Cuidado, porque existem outras salas também, né, de outras turmas que já foram trabalhadas aqui, né. Então, essa primeira aqui. Quando você clica aqui, ele já... vocês agora já fazem parte. Eu tinha esquecido de colocar vocês como um integrante. Todos já foram adicionados, todos os matriculados já foram adicionados nessa turma. Então, só para mostrar para vocês, né? Então, aqui eu tenho os usuários, né? Usuários inscritos, e aqui já mostra todos aqueles que estão inscritos na nossa unidade curricular. Aqueles que já cadastraram fotos lá no SIGA, vai aparecer essa foto. Aqueles que não, né, também podem fazer isso no Moodle, tá? Então, aqui na nossa sala, nós temos aqui o início, né, e os estudos. Eu separei em 10 estudos. Esses 10 estudos serão 10 aulas que nós vamos trabalhar de forma remota. Bom, então, aqui nesse primeiro início, a gente dá algumas instruções. Aqui também eu falo de como elas vão acontecer via Google Meet, né? Pelo menos um encontro semanal a gente vai ter de uma aula em que a gente vai introduzir o assunto da semana, né? E aqui fala também dos meus atendimentos, né, em que vocês podem pedir, né, pelo grupo da turma, né, quem não entrou ainda no grupo da turma, por favor, entre, né, às quartas e quintas-feiras, das 5h30 até às 18h30, né, das 17h30 às 18h30. O meu horário de atendimento. Então, aqui, ó, você já vai encontrar como primeiro material
o plano de ensino da nossa unidade curricular. Então, aqui é o que eu planejei para que a gente pudesse trabalhar durante esse período. Vejam bem, nós começamos em novembro, né, e vamos até fevereiro do ano que vem, né, em virtude da pandemia. Então, nós estamos acertando o nosso calendário, acreditamos que em 2022 a gente consiga colocar o calendário letivo junto com o calendário ano, né? Então, e inclusive unificar todo o calendário do IFSC. Então, a disciplina de Química Analítica Instrumental, ela é uma disciplina de 60 horas, em que 28 horas nós vamos trabalhar em atividades não presenciais e 32 horas, praticamente, vão ser aquelas em que nós vamos estar presenciais, tá? Nós vamos ter as práticas em laboratório. Aqui nós temos também os objetivos, o meu e-mail, né? Quando quiser se comunicar, né? Fazer uma reclamação, fazer um pedido, né? Ou pelo grupo do WhatsApp, que é mais prático, né? Mais rápido. Então, aqui está o objetivo, né? As competências que nós pretendemos com essa unidade curricular. Ela vai apresentar as análises químicas, né? E principais instrumentos que nós utilizamos para avaliar a qualidade de mosto e vinho. E o bom andamento da vinificação. Então, nós vamos gerar conhecimentos que capacitem, né, os estudantes a avaliarem, né, os dados obtidos nessas análises que vão ser abordadas pela disciplina. Vejam só, ela é aquela que vai dar o conhecimento, né, da técnica e como analisar essa técnica, né? E aqui a gente fala também de alguns pontos teóricos, né? Então, aqui nós planejamos por semana, tá? Em que durante a semana você tem que desenvolver 3 horas. Então, em 10 encontros vai dar praticamente 30 horas. Como assim? Vejam só, trabalhar de forma online, ela fica muito cansativa, ainda mais que nesse período nós estamos trancados, né, já quase 2 anos, então isso vai cansando, né, a gente. Então eu imaginei que nós teríamos entre uma hora e 15 de encontros semanais, em que vou expor, né, ou dar o pontapé inicial para os nossos materiais, e as outras horas vocês terão para poder ler os nossos materiais e trabalharem os conteúdos, né, fazerem as atividades dentro do ambiente do Moodle, tá? Então, tem uma semana. Então, aqui, hoje é dia 9, né, de novembro, vocês terão até o dia 16/11 para encerrar a atividade da semana, tá? Quando eu falo 16/11, já vou mostrar depois no ambiente Moodle, né, que vai até as 23 horas, dependendo da atividade, 23 horas e 55 minutos. Então, até a semana que vem, você tem ainda o dia inteiro para poder terminar a sua atividade, tá? Então, vejam, tem aí 7 dias para fazer. Por que eu pensei dessa forma, né? Porque você teria daí os atendimentos da semana para tirar as suas dúvidas, e também a próxima aula, né, no começo, a gente vai abrir um espaço, né, para tirar aquelas dúvidas que persistirem. Tá? Então, esse é o movimento que nós vamos empreender nessa unidade curricular. Em dezembro, o colegiado do campus ele vai se reunir novamente e vai votar o ingresso na fase 3. O que quer dizer fase 3? Que daí nós já podemos ter momentos presenciais, ou seja, então a gente pode já prever alguns momentos em que podemos ir para o campus, no laboratório, né, e trabalhar a parte prática, né. Não imaginei isso para esse ano, mesmo porque eles vão se encontrar em dezembro vai ser extremamente curto, né, mas em fevereiro nós temos aqui 3 semanas, mais uma, né, que é a semana do dia 20 até o 25, em que podemos trabalhar daí algumas horas, né, em laboratório. Claro, se houver essa possibilidade,
tá? Então, por enquanto, a gente tem que esperar ainda a resolução do nosso colegiado de campus, né? A gente não pode atropelar. Então, eu fui, vamos dizer assim, mais precavido, né? Não coloquei ela no plano de ensino, mas se tiver essa possibilidade, a gente já pode, como nossas aulas serão sempre na terça-feira à tarde, já pode se programar, né? Para que em fevereiro a gente possa ter essas aulas, para não ficar muita coisa atrasada, né? Porque 32 horas, né? É muita coisa. Então, como as nossas aulas acontecem no período da tarde, nós poderíamos marcar daí, vou indo para o laboratório, começando 1h30, como a turma é grande, né, nós temos 22 inscritos, a gente podia dividir em 2 momentos, 3 aulas, eu trabalho com uma turma, essa turma é dispensada, e mais 3 aulas a gente trabalha com a outra turma, para poder ter um trabalho de qualidade dentro do laboratório, tá? Mas, como eu falei, isso futuro, então, até dezembro, a gente pode já prever essas aulas práticas. Mas, por enquanto, como eu falei, são 10 aulas em que nós vamos trabalhar de forma semanal, de forma não presencial, né? Então, aqui, hoje, nós vamos trabalhar a questão do plano de ensino, que eu estou mostrando para vocês, né, apresentando, e vamos fazer uma introdução à nossa unidade curricular. E já vai ter uma atividade em que vocês vão ter aí a semana para desenvolver. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o laboratório. Quando a gente fala de laboratório, a gente tem aí algumas questões para trabalhar, como a própria segurança dentro do laboratório, as vidrarias que nós vamos utilizar, alguns equipamentos, e alguns aspectos sobre algarismos significativos, né? E uma atividade também para, durante a semana, vocês desenvolverem. No dia 23, nós vamos falar sobre amostragem e preparação de amostras para análise, tá? Então, vejam, sempre vai ter uma atividade vinculada durante a semana. No dia 30, nós já vamos falar sobre soluções, que são aquelas misturas, né, que nós fazemos para poder ajudar, né, no desenvolvimento das nossas análises. Aí a gente vai falar solução ácida, solução básica, né, como fazer, né, quais os equipamentos que a gente vai utilizar. Então, dentro do ambiente Moodle tem alguns vídeos, né, que estão alocados para vocês terem essa noção. No dia 7 de dezembro, aí a gente já vai falar sobre o equilíbrio químico em sistema homogêneo e heterogêneo. O equilíbrio químico ele é muito importante, né, para que as reações aconteçam, né? E como nós estamos num curso que trabalha com a produção de vinho, né, trabalha com a fermentação, né, vários equilíbrios ocorrem durante todo esse processo, para que lá no final, né, possamos ter aí uma bebida de qualidade, né. No dia 14, então, nós temos previstos o equilíbrio iônico da água, né, e pH. No dia 21 vai ser véspera de Natal, né, praticamente, aquela semana, né, vai ser uma aula assíncrona, tá? Eu não coloquei aqui, mas vai ser uma aula assíncrona, onde vai ter lá todo o material falando sobre indicadores de pH, ionização, hidrólise, e aí vocês terão uma atividade que vai até, com o período, né, até fevereiro, para poder entregar. Janeiro são férias, né? Ali a partir daquela semana do dia 21, 22, 23, aí a gente já entra em recesso, e volta lá no dia 1º/2, no caso, a nossa unidade curricular, tá? Porque ela já começa dia 31, segunda-feira, né? Aquela semana. Então, nós regressamos nesse período. Justamente nesse período, do dia 1º, dia 8, dia 15 e até o dia 23, né, que seria a próxima semana, é que, se tivermos a possibilidade, nós vamos agendar as nossas práticas lá no laboratório, tá?
como eu falei, dependemos do colegiado do campus para ver se podemos ou não fazer isso. Por quê? Porque já teremos recuperação das turmas mais atrasadas, né? Temos que pensar que temos 2 turmas aí que estão aí desde 2020, né, com as aulas não presenciais, então elas têm prioridades também na questão de recuperar. Então, eles já vão fazer utilização, né, dos laboratórios do campus, e aí nós vamos ter que fazer todo um agendamento. Mas então, como eu falei, dependendo. Esse material, ele vai continuar, essas aulas, ela vai continuar lá no Moodle, vocês terão que assistir, ver, mas daí a gente vai já pegar a parte prática para não ficar muito atrasado, não precisar de muitas horas para recuperação, tá? E aqui estão, ó, então aqui no dia 1º a gente vai falar sobre volumetria de neutralização, né, que é a famosa titulação, né, utiliza aí processos ácidos bases ou então de outros tipos de reação, em que nós vamos analisar aí acidez, né, acidez volátil, né, essa é a intenção. Então, a gente vai estudar todos os aspectos que envolvem essa volumetria de neutralização, porque a neutralização é quando um ácido neutraliza uma base ou vice-versa, tá? Então, isso no dia 1º. No dia 8, a gente vai falar sobre curvas de titulação. Quais as principais curvas que podem aparecer, né? Ou que a gente acaba tentando descrever como é que funciona o processo. E no dia 15, a gente fala sobre soluções tampão. Solução tampão são aquelas soluções que acabam sendo geradas quando tem um sal, um ácido e um sal desse ácido. Então, ele acaba tendo uma resistência à mudança do pH. E aqui as práticas, né, que nós desenvolveríamos e vamos desenvolver, né, quando tivermos a oportunidade de estarmos no laboratório. No primeiro aqui, manipulação de vidrarias e calibração de equipamentos, né, preparo de soluções, equilíbrio químico em sistema homogêneo e heterogêneo, indicadores de pH, ionização e hidrólise, né, volumetria de neutralização, solução tampão e as curvas de titulação, identificação de íons, gravimetria e destilação é muito importante, né, principalmente para teor alcoólico, né, e espectroscopia UV-Vis, que aqui no caso é o que é mais utilizado aí para a identificação de polifenóis, né? Então a gente tem aí vamos ter um manuseio com o equipamento para já ir conhecendo, para que quando chegarmos na química enológica a gente já tenha condições de entender qual é o princípio desse equipamento, tá? Então, aqui depois no plano de ensino, nós temos também a metodologia, né? Então, a gente vai trabalhar aí utilizando o Google Meet, né, para as webconferências. Nós vamos utilizar também o Moodle, né, nosso ambiente virtual, né? Moodle, o SIGA-A eu vou utilizar para registro, né? Então, lá nós vamos ter faltas, presenças, notas, né? Tudo vai estar lá no SIGA no ambiente virtual do SIGA. As nossas aulas, então, serão expositivas, as práticas, quando pudermos ir para o laboratório, aí vamos ter atividades, né? E a utilização de materiais audiovisuais. Como nós teremos 10 encontros, se não tivermos oportunidade de ir para o laboratório em fevereiro, nós vamos ter 3 notas, 2 em função da parte teórica e uma em função da parte prática, tá? A nota da nossa unidade curricular, que vai dar, né, aprovação, ela é a média dessas 3, né? Então, como é que vai funcionar? Nós temos 10 encontros, já vou mostrar no ambiente do Moodle, 10 encontros, e os 5 primeiros vão dar a avaliação 1, os 5 últimos a avaliação 2. A avaliação 3 depende do laboratório, da nossa ida ao laboratório, das práticas, né? Vamos associar alguns relatórios. Então,
fica condicionado a essa parte prática. Então, a média dos 3, soma e dividido por 3, dá a média da unidade curricular. Lá no SIGA, como nós estamos em ANP, vai estar lá, participou ou não participou, né? Está condicionado à presença a questão de fazer as atividades. Se não fez atividades, não tem como computar presença para a aula, né? Aqui também mostra o nosso atendimento paralelo, né, que vai ser quarta e quinta-feira, das 17h30 às 18h30. Então, se você quiser marcar, você manda uma mensagem, pode ser no grupo do WhatsApp, né, ou pode ser diretamente, ou via o Moodle, né, você pode mandar uma mensagem para o professor, vai direto para o e-mail do professor. Né? E aqui estão as bibliografias, né, associadas a essa unidade curricular, né, quem tiver interesse. Lá no ambiente do SIGA-A, né, quem não teve contato ainda, ou quem não conseguiu acesso, peça. O Minha Biblioteca tem bastante livros interessantes de química analítica para poder acompanhar, né, e ler sobre as nossas técnicas, tá? Bom, então esse é o nosso plano de ensino. É isso que a gente pretende durante nossas aulas de química analítica, então, tá? Então, vejam, começamos no dia 9 agora, hoje, né? E vamos até o dia... Aqui está 15, é quando a gente tem a aula, mas tem até o dia 23, 22, aliás, né? Para entregar a atividade relacionada com a aula do dia 15. Bom, vamos voltar para o nosso ambiente virtual. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, no ambiente virtual, química analítica, né, do nosso curso, ele está dividido aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, em 10 aulas. Então, o início aqui é onde eu tenho todas as indicações, como eu mostrei para vocês, tem o plano de ensino, aqui tem o mural de avisos e tem o fórum de dúvidas. Você pode clicar aqui, cadastrar a sua dúvida, receba um e-mail, vem aqui e respondo para você. Né? Se quiser, mais prático, pode ser lá no grupo do WhatsApp, né, que é muito mais rápido. Né? Aqui tem um roteiro de estudos, aqui indica ó, o que a gente vai estudar, atividade, quando começa e quando termina, né? E a webconferência. Aqui tem o período que você vai desenvolver esse estudo 1. Então, hoje começa o estudo 1, termina lá no dia 16. Então, aqui tem estudo 2, ele dando todas as indicações, estudo 3, estudo 4. Se eu não me engano, o estudo 7, é aquele em que ele não vai ter webconferência, porque nós já estamos praticamente no Natal, então ele vai ser assíncrono. Então, você vai desenvolver ele até fevereiro, tá? E voltamos, então, no dia 1º de fevereiro com o nosso estudo 8, tá? Aqui, ó, eu só deixei aberto, mesmo para aqui, para não criar ansiedade, o estudo 1, mas já vou depois liberar o estudo 2 para vocês já verem. Quando chegar próximo, né, vai estar aberto o estudo 2. Então, aqui, ó, no estudo 1, é a parte de introdução à química analítica. Então, você vai encontrar aqui, ó, a dedicação que tem que estimar, né, 3 horas, e o período que tem que desenvolver essas 3 horas. Aqui tem um material didático, aqui é um livro, né, online, que já vou mostrar para vocês. Aqui vai ter o espaço da webconferência, vai estar disponível sempre o link, tá? Para que vocês possam acessar. Então, terminamos hoje, né? Até o final de semana já libero a segunda aula, e lá já vai ter o link, se preferir, né? Mas também vou sempre estar disponibilizando no grupo da turma do WhatsApp, né? E aqui tem a atividade que você vai ter que desenvolver. E aqui materiais complementares, quando necessário, né? Ou quando eu achar interessante, eu coloco também aqui nessa parte de material complementar. Então, esse é a configuração do que vocês vão encontrar na nossa página do Moodle. Então, quando a gente entra aqui, ó, na introdução à química analítica, né, a gente tem aqui praticamente um livro. Então, aqui vai ter uma introdução, né? Aqui tem o índice, ó, a gente vai falar, então, da química analítica.
a importância da química analítica, né, para nós, né, a classificação das operações e procedimentos, as escalas de reações analíticas, estudo da química analítica em viticultura e enologia, e fatores importantes em química analítica e a ficha técnica. Então, aqui acaba daí o nosso livro, então esse índice. Você vai poder se locomover para aqui, né? Então, veja, aqui eu até coloquei uma foto do laboratório, né? Porque todo o controle do processo, né? A análise, né, do produto, né? Lembrando que toda bebida ela é regulada pelo MAPA, né? Bebida alcoólica ou bebida na forma de alimentos, né? Ela é sempre controlada pelo MAPA, e o MAPA tem todo uma padronização de valores para certas propriedades das bebidas, né? O teor alcoólico, índice de metanol, quanto que pode ter, qual é a acidez volátil permitida, qual é a acidez titulável permitida. Então, todos esses parâmetros é o MAPA que determina. E a vinícola vai ter que estar em conformidade, senão ela não pode comercializar o seu produto. Então, por isso que a química analítica é tão importante, porque vai dar a base para analisar o produto e ver se está dentro desses parâmetros. Bom, mas vamos seguir aqui. O que nós temos, então, aqui, ó, no item 2? O que é a química analítica, né? Quando a gente fala em química, o pessoal, muitos já se arrepiam, né? Mas a química, na verdade, é a forma de identificar o que compõe a matéria, né? A química analítica é a parte que vai estudar os princípios teóricos e práticos das análises químicas, né? E tem como objetivo prático determinação de composição química de substâncias puras e de suas misturas, né? Nós temos a divisão em dois tipos: a qualitativa, aquela que vai indicar qual é a qualidade dos constituintes. Vou identificar que tem tal coisa ali, né? Se tem, se não tem, isso é qualitativo. E a quantitativa, o nome já está dizendo, né? Vai indicar quanto tem daquele componente específico. Então, para isso, vai ter todo um método, né, para tentar determinar essas quantidades. Por exemplo, como eu falei lá apresentando o plano de ensino, a titulação volumétrica, né, ela é um método que tenta determinar a quantidade de um componente. Por exemplo, volumetria de neutralização, posso ou determinar quantidade de ácido, né, que possa estar dentro da amostra, ou quantidade de base que possa estar dentro da amostra, desde que sempre utilize um padrão, né, uma substância que possa estar exatamente quantificada. Então, a análise, aqui ele vai falar isso, né, qualitativa é a parte que se preocupa em identificar os constituintes, enquanto que a quantitativa é aquela que tenta indicar a quantidade desses componentes, né? Bom, não podemos esquecer, né? Geralmente, a análise química, tanto qualitativa quanto quantitativa, ela vai depender de reações ou de instrumentos que possam fazer essa quantificação, tá? Então, muitas vezes, na identificação, a gente utiliza uma estratégia para identificar qual é o componente, e uma outra para identificar a quantidade desse componente, né? Então, não podemos esquecer aqui, ó, geralmente a transformação, né, ela se processa, que vai acontecer a reação com esse componente, né, a gente chama de reação analítica, que através de uma reação analítica que eu identifico, né, se existe ou não tal componente dentro da nossa amostra, ou também, através de um método padronizado, eu posso quantificar esse componente, né. A substância que provoca, então, essa transformação é aquela que a gente chama de reagente,
Ou reatante é aquele que vai reagir com o componente específico. Ele é que vai transformar o componente específico. E a espécie a ser analisada é o que a gente chama de amostra, ou solução-problema, ou analito. Tá? Então, vejam que isso é uma questão de nomenclatura, né? A reação que eu vou promover para identificar ou para quantificar, reação analítica. A substância que eu coloco para reagir com determinado componente, reagente. E a minha amostra, o nome já diz, é a amostra ou solução-problema, né? Analito. Tá? Então, esses são alguns pormenores, né, de química analítica. Aqui tem uma leitura complementar. Então, você clicando aqui, ele vai abrir uma outra página, né, onde vai trazer aqui um texto, né, que está aqui como complementar, né, leitura complementar. Você clica aqui, está um texto falando um pouquinho de como se desenvolveu essa química analítica. Bom, continuando, qual é a importância, né? Eu já até falei um pouquinho, né, do qual é a importância, né, principalmente para a viticultura, né, para a viticultura e enologia, né. A química analítica, ela é uma ciência da medição, que consiste em um conjunto de ideias e métodos poderosos que são úteis, né, em todos os campos da ciência e medicina. Até acredita-se que a química analítica ela é a química central. Por que química central? Porque ela é a base, ou ela dá sustentação, né, para muitas outras áreas, né, do conhecimento humano. Veja só, a química analítica dá suporte, por exemplo, para a bioquímica, né, para química bioquímica, química inorgânica, química orgânica, fisicoquímica, porque ela vai identificar esses componentes, né. Para a física, como que ela vai ajudar a física? Através da identificação da astrofísica, né? Vai identificar qual é a matéria que tem predominante numa estrela, por exemplo. Ela já se consegue fazer isso através do estudo da luz, né, que é emitida por essas estrelas, né? Na engenharia, né, o que tanto civil, química, elétrica, mecânica, por quê? Porque a química analítica dá suporte para a questão dos materiais, né? Na medicina, para identificação de compostos que possam ser utilizados, né, lá na medicina, na ciência dos materiais, tanto para desenvolvimento de novos materiais, ou para controle de qualidade, né? Nas ciências sociais, como na arqueologia, antropologia, forense, na agricultura, que é o nosso caso, né, agronomia, ciências de animais, ciência de produção, ciência de alimentos, porque tem a ver com a questão do solo, não só do solo, mas dos aditivos, né? Alguns aditivos químicos podem ajudar no desenvolvimento das plantas, né? A dita Revolução Verde, né, que aconteceu já há alguns anos. As ciências do meio ambiente, né, geologia, né, para identificar qual é a composição das rochas, do solo. Então, vejam que a química analítica, ela acaba sendo suporte para muitas outras áreas, né? No nosso caso, né, vejam só, a gente tem que ter, desde a correção do solo para o plantio da videira, né, a videira ela precisa que o solo tenha uma disponibilidade de íons e que outros não, né? Por exemplo, o alumínio ele é tóxico para a raiz da videira, então ele não pode estar disponível. Então, se o solo estiver muito ácido, esse alumínio já fica disponível e a planta acaba tendo problema na sua raiz. Então, uma boa correção do solo pressupõe que os íons certos, né, os íons metálicos certos, como o magnésio, o cálcio, vão estar disponíveis e o alumínio não, né, que o alumínio não vamos dizer assim, o ideal para a planta. Então, ele tem que ficar no solo, ele não pode estar disponível para a absorção da planta, né. Um conhecimento do tipo de solo, através de uma análise
você consegue determinar que precisa ou não fazer essa correção, né? E sem falar dos outros nutrientes também que você precisa ter no solo para que a planta cresça saudável, né? Lembrando, né, quem não viu ainda, né, a resolução do mapa com o que é vinho, né? Vinho, ele é a bebida fermentada que vem do processo de fermentação de uvas sadias, né? E como é que se consegue uvas sadias? Tendo uma planta sadia, né? E que tem o seu processo, né, de produção dessa uva o mais acertado possível, né? Possa produzir numa quantidade aprazível para a vinícola, né? E de qualidade, né? Uva sã de qualidade pode ser traduzido, né, em um vinho de qualidade. Então, a química analítica, ela é importante não só para a área de alimentos, mas em todas as áreas que a gente precisa de saber exatamente o que tem na composição das substâncias, né? Está meio lento o meu sistema aqui. Mas já... Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Vocês podem fazer seus questionamentos, tá? Pode levantar a mão, pode perguntar, ok? Ok, professor. Bom, e a classificação das operações, né, em procedimentos analíticos, né? Nós temos, então, uma classificação aqui, ó, que vão, no primeiro, a amostragem, né, que é a seleção da amostra para poder, para saber o que você quer identificar, né? Então, a amostragem, no caso, na enologia vai ser o quê? A amostra vai ser o vinho, né? Ou o mosto, né? Você tem que caracterizar esse mosto para saber o que você pode produzir ou não de vinho ou suco, né? Depende do que você vai fazer. Preparação dessa amostra, em muitos momentos a gente tem que preparar essa amostra para poder fazer a análise do que se quer. Daí, essa preparação pode ser redução do tamanho de partícula, peneiramento, homogeneização, redução do tamanho da amostra, medição da amostra analítica e operações preliminares com a amostra analítica, né? Então, operações físicas preliminares, como dissolução, separação física, por extração, evaporação, destilação, sublimação, filtração, diálise ou cromatografia, né? Pode ser cromatografia em papel, camada delgada, líquida, gasosa, troca iônica, aí temos vários tipos de cromatografia. Na vinícola, né, principalmente para saber se aconteceu ou não a fermentação malolática, usa-se a cromatografia de papel, que é rápida e você identifica se já fez a malolática ou não. Então, é um controle, né, de processo. Operações químicas preliminares, como algumas reações com amostras inorgânicas, né, ou separação química, dissolução química, complexação, hidrólise, precipitação, dissolução. Podemos ter também operações em amostras inorgânicas e orgânicas, né, como neutralização, oxidação, redução, e são alguns tipos de processos que a gente pode vir a precisar fazer. Operações em amostras orgânicas, daí adição, substituição, eliminação, fragmentação, porque a gente tem que entender que as nossas amostras, elas são misturas complexas, e muitas vezes pode ter alguma coisa que interfere. Então, eu tenho que tirar o que interfere antes para poder fazer a análise, né? E aí, depois que eu fiz todo esse trabalho de amostragem e aquelas preparações analíticas, né, eu vou fazer a minha determinação analítica. Nem sempre eu pego a minha amostra e já faço determinação. Muitas vezes eu preciso fazer algumas operações antes, né? Posso ter observações químicas simples, como formação de precipitado, mudança de cor, formação de gás, determinações eletroquímicas.
corrente de descarga de íons, né, no caso de espectrometria de massa, potencial de meia onda, no caso polarografia, operações físicas de identificação, como densidade. Antes da fermentação, a gente tira a densidade do mosto e vai acompanhando a densidade, e aí quando baixa um certo valor, a gente pode ter aquela decisão de que parou a fermentação, para a fermentação ou não, se já está no ponto ou não, né? Dureza, análise termogravimétrica, medições, né? E medições de TR, e cromatografia. Algumas determinações mecânicas, né? Ou determinações térmicas, como ponto de fusão, ponto de congelamento, ponto de ebulição, análise térmica. Determinações ópticas, né? Como refratometria, por exemplo, para determinar lá o teor de açúcar, né, do mosto, a gente usa um refratômetro, que ele vai medir o teor de sólidos solúveis. Como o açúcar é um sólido que está solúvel no mosto, né, a gente tem uma ideia de tendo uma ideia de quanto tem de açúcar, a gente pode prever quanto vai ficar de álcool, né. Espectrometria de emissão, alguns outros tipos de espectrometria, né, absorção, fluorescência, Raman. Então, aqui já são outras análises mais sofisticadas. No caso da vinícola, nem sempre a gente tem esses equipamentos, né? A gente faz análises mais simples, que é o objetivo, né? Algumas aí medições de elétrons, como difração de elétrons, espectrometria de elétrons, aí já é mais voltado para outro tipo de análise. Mas a química analítica usa também esses equipamentos, tá? Mas aí já é mais para a questão de materiais, metais, né? Ou identificação de componentes, né? Um outro item também importante é a escala em que ocorrem as reações analíticas, né? Conforme a quantidade da substância com a qual a gente vai realizar a reação analítica, a gente pode dividir a escala de análise em macroanálise, microanálise, semimicroanálise e ultramicroanálise. E, lógico, existem alguns equipamentos, e aí já são mais voltados para universidades, ou então empresas que prestam serviços, que têm, né, ou cooperativas, né, grandes cooperativas, eles já têm alguns equipamentos que utiliza pouca amostra e tem um resultado mais preciso, né, que geralmente é o que se pretende, né. Na macroanálise, então, ele divide aqui, né, quantidades relativamente grandes, como de 0,5 a 1 grama, por exemplo, ou em solução de 20 a 50 ml, né? Por exemplo, uma titulação de neutralização, né, uma volumetria, geralmente a gente vai trabalhar com volumes dessa ordem, né, de 10 a 20 ml, né, por amostra, né? Então, por amostra. Agora, quando eu falo em semi-microanálise, estou falando já da ordem de 1 para 20, 1 para 25 das usadas na macroanálise, ou seja, de 50 miligramas, enquanto lá usava de 0,5 a 1 miligrama, já vou usar 50 miligramas, já é bem menos, né? 1 ml de solução, já não preciso tanto de 10 a 20 ml, né? Na microanálise, vai diminuir muito mais, né, a questão da minha amostra, já uso décimos de milímetros, né, de mililitros de solução, né, mas aí já são aquelas, como eu falei, né, aqueles equipamentos mais modernos, né, em que eu vou reduzindo a quantidade de amostra, mas vai me dando uma precisão muito maior, né. É o caso da microanálise e da ultramicroanálise, né. Bom, e para viticultura e enologia, né? O que o estudo da química é importante, né? A gente tem que imaginar que a viticultura e enologia, né? Ela tem como objetivo chegar a um produto, né, de qualidade, seja ele espumante, seja ele suco, vinho, espumante, frisante ou, né, derivados, né, outras bebidas derivadas.
Então, qual que é o argumento importante, né? Eles precisam ser analisados para poder ser comercializado. Tem que chegar no padrão de qualidade que o mapa exige. Se não chegar nesse padrão, não pode ser comercializado, né? Então, a gente pode utilizar análises clássicas, né, que são aquelas mais práticas, né, que são aquelas que correspondem a um conjunto de determinações efetuadas nos vinhos, já conhecidos há muito, desde o século XIX, né, e esse conjunto de determinações não seja suficiente para garantir a genuidade, né, elas contribuem para a formação de uma primeira impressão geral dos vinhos. Vejam só, existem muitas características que até para identificar fraude, né? Há uns anos, né, atrás existia muita fraude usando um vinho produzido com uvas lambrusca, né, sendo comercializado como se fosse vinho de vitis vinifera, né? Então, teve todo um estudo que identificou a fraude, né? Por quê? Por causa do tipo de antocianina que tem característica da vitis vinifera diferente da vitis lambrusca, né? Então, eles conseguiram pegar a fraude através disso, e porque é um problema sério, imagina, né? O produtor, né, tem todo um cuidado para produzir a uva e fazer o vinho, né, de qualidade, e muitas vezes tem muito custo para isso, e aí vem alguém e, né, vende um produto que não é de qualidade, né? Então, isso também faz parte da questão da análise, né? E, além disso, né, elas vão informar sobre os aspectos importantes, né, como cor, estrutura, bem por isso, bem por aí, Randolfo. Cor, estrutura, qualidade e possíveis alterações causadas por agentes microbiológicos, né, porque ela é produzida através de um processo fermentativo, né, e pela utilização de práticas e de produtos enológicos inadequados, né, nos vinhos. Então, tudo isso deve ser controlado, né. Então, por exemplo, aqui tem um aparelhinho, né, portátil, né, que é um refratômetro, em que você consegue medir o teor de sólidos solúveis, né. Tem aqueles que leem Brix, tem outros que leem Babo, né. Tem alguns que têm os dois, né. É uma determinação física, porque princípio físico-químico é através da luz que incide, e aqui nessa parte que se coloca a gota, né, do líquido, e ele consegue dizer o teor, né, que tem pela difração da luz, né, pela refração da luz, né. Então, aqui é um refratômetro de Brix, né, de campo. Nós também temos o de bancada, né. Então, as determinações básicas para a qualidade do vinho, a gente deve fazer essas análises por uma exigência legal, né? Hoje, as vinícolas elas têm que estar dentro da legalidade, né? Então tem que ter o seu estudo de qualidade, manter a sua qualidade, né? E dentro daquele padrão que o mapa estipula, né? Um problema sério, por exemplo, é metanol, né? Tem que estar dentro do limite, porque metanol é uma substância extremamente tóxica, né? Então, se estiver fora desse limite, do limite, ela ocasiona problemas sérios na saúde, né? E muitas vezes podem ocorrer por desvio de rota metabólica, né? Então, por isso que tem que se fazer a análise para ver se está dentro do que se quer, né? E outra questão é o próprio solo, né? Periodicamente, o produtor tem que fazer uma análise de solo, né? Para ver se suas videiras, né, estão com possibilidade de produzir uma uva de qualidade. Então, tem que fazer essa análise nutricional, né, para, se possível, recomendar aí uma correção de calcário ou adubação, né. Então, periodicamente, tem que fazer essa análise.
Aqui, ó, nós temos um vídeo e ele vai falar um pouquinho dos aspectos gerais da química analítica. Como eu falei para vocês, né, como foi pensado aí durante a semana vocês trabalharem 3 horas, né, então começa com 1 hora mais ou menos de conversa semanal nossa, né, mas completando, né, com vocês estudando os materiais que nós vamos ter aqui disponíveis no ambiente mudo, tá? Então aqui, esse é um vídeo, deixa eu ver quanto tempo ele tem aqui, ó, ele tem 19 minutos, desculpe, é um dos mais longos, né, em que ele vai falar sobre a importância da química analítica, né? Ele vai aprofundar, então, falar sobre o que é a química analítica e a sua importância. Bom, e aqui é a nossa ficha técnica. Então, eu falei um pouquinho desse livro, vocês vão poder ler, né, esses materiais que estão disponíveis aqui na nossa página, tá? E aqui tem uma atividade, aqui, como eu falei, ó, tem um material complementar, ele vai falar da natureza da química analítica, tá? Ele vai falar um pouquinho dessas análises, né, algumas curiosidades, de onde eu tirei, né, aquela figura, né, ele vai falar os métodos analíticos, análise quantitativa típica, escolha do método. Então, esse é um material que você complementar, tá? E aqui tem uma atividade. Vejam só, você vai clicar aqui, para mim aparece de uma maneira, para vocês vai aparecer de outra. Então, aqui, o que vai dizer aqui, ó? Cara estudante, com base no estudo 1, né, do livro didático, Introdução à Química Analítica e nos materiais disponibilizados, a química analítica é uma ciência de suma importância para muitos outros segmentos e ciências. Assim, faça uma pesquisa e indique 2 propriedades ou substâncias que são importantes para o processo de vinificação ou para o produto do vinho, que deve ser analisado. Indique as 2 e pesquise métodos para analisar essas propriedades, essas substâncias, né? Se pode ser analisada por método clássico ou requerem instrumentos. Então, o que você vai fazer? Você vai desenvolver isso num texto, né? E pode ser Word, pode ser salvo em PDF, e aí você vai submeter. Aqui vai estar escrito para vocês envio. Então, olha só, está aqui, ó, a data de entrega é até dia 16 de novembro de 2021. Então, você vai pegar aí 2 substâncias que você acha importante para controle da vinificação ou para o vinho, né, que é importante no vinho, e você vai pesquisar quais são as maneiras de analisar essas duas propriedades ou substâncias. E aí você vai indicar, precisa de equipamento ou não? É o método tradicional, mas qual? Uma neutralização, uma volumetria, ou uma reação, tá? Aí você vai indicar. Bem simples, e você vai encaminhar. Você vai encaminhar, vai estar aqui, ó, deixa eu colocar como... Vou mudar meu papel aqui para vocês verem, né? Eu vou colocar como estudante. Olha, aparece aqui, ó, adicionar envio. É aqui que você vai clicar. Quando você clica aqui, ó, ele vai apresentar novamente ali o enunciado, e aqui, ó, é onde você vai salvar o seu arquivo. Ou você pesquisa aqui, ou você clica, abre ele, né? Clica nele, lá da pastinha, e solta aqui. Ó, ou, quando você clica ali, né? Escolher o arquivo, onde está salvo. Assim que você selecionar, vou dar só um exemplo, tá? Ó, tem aqui vários arquivos. Digamos que seja esse aqui, ó, leia aqui e tal. Se eu clicar aqui e abrir, ele vai aparecer aqui, ó. Eu clicar em enviar, ele vai enviar o arquivo para o Moodle e vai ficar salvo, né? Não vou fazer isso porque não é esse o objetivo, tá? E aí ele vai salvar aqui, você clica em salvar mudanças, aí ele enviou para o Moodle e aí você teve o seu envio da sua tarefa, tá? Então, é dessa forma que nós temos que fazer, tá? Para poder enviar. Aí você enviou, veja que você tem aqui 7 dias e 8 horas para
mandar o seu envio, a sua tarefa, a sua atividade. Então, deixa eu voltar lá para a página principal. Cada um desses estudos aqui, ó, até o 10, vai ter associado uma atividade. Tá? Cada um deles vai ter associado uma atividade. E então é atividade semanal. Por isso já estou frisando bem essa questão. Por quê? Porque os 5 primeiros estudos, a nota, a média dessas atividades é igual à avaliação 1. Ah, professor, mas e daí? Se eu não alcancei a média, o que acontece? Aí eu vou chamar uma recuperação para esses 5 primeiros estudos, aí vai ser uma avaliação. Vou fazer uma avaliação com esses conteúdos e você vai ter oportunidade de tentar chegar na média. Tá? Então, se você mantém os envios, com certeza vai ficar bem mais prático, né? Bem mais fácil, né, de se organizar. Então, quando chegar lá no 5º envio e que a gente chegou lá na 6ª semana, eu vou dizer, ó, né, vocês vão ver também pela nota que vai aparecer, né? Vocês podem controlar as notas aqui em cima. Aqui em cima tem vai ter o avatar de vocês, se vocês colocarem uma foto. Né? Vocês podem mudar o perfil, adicionar fotos daí no Moodle, tá? Fotos de vocês. Aqui tem a questão de notas. Então, aqui ela vai indicar a nota. Você vai mandar o envio, eu vou corrigir e vou atribuir a nota no sistema. Então, aqui vai ficar registrado. Né? Deixa eu pegar um exemplo para vocês verem. Quando clica ali, ele vai aparecer os cursos que vocês vocês têm no Moodle, tá? Como eu falei para vocês, enquanto estudante eu tenho alguns cursos também. Ele está meio lento no sistema. E aí ele vai aparecer, você seleciona lá a Química Analítica, né, em instrumental, e aí você vai ver pode acompanhar como é que estão as notas de vocês, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu tenho alguns cursos que eu já participei ou que eu lecionei, ó, cursos que eu estou lecionando, né? Por exemplo, aqui, ó, Química Analítica 2020. Então, se eu clicar aqui, ó, eu tenho um controle por aluno, né? Para vocês vai aparecer só o de vocês e aqui vão aparecer as notas, né? Associadas pelas atividades, tá? Como eu falei para vocês, só vai ter nota associado a esses 10 encontros. Então, são 2 notas que vocês vão ter da parte teórica. A parte prática é a 3ª nota que fecha a unidade curricular. Então, em fevereiro, né, em outros horários, eu vou estar também recuperando, né, aquelas turmas que estão mais atrasadas. Então, por isso que dependemos, né, do colegiado do nosso campus, autorizando, né, o ingresso na fase 3, e aí a gente já pode também ir levando aulas não presenciais e aulas práticas, né, para poder não ficar tão atrasado, né. Nós vamos voltar aos poucos, né, em virtude de que a pandemia não acabou ainda, né. Tem muita gente que não se vacinou, mas já estamos, de certa forma, já bem otimistas, né, para que o ano que vem possamos já ir retornando aos poucos à presencialidade. Lembrando que o nosso curso é um curso presencial, né, não é um curso EAD, né. Ok? Dúvidas? Não sei se fui claro, se estou falando sozinho. Não, professor, tá, estamos aqui prestando atenção, tudo certo. Eu acho que é na mesma linha, nós tivemos no módulo A, a bioquímica, né? Sim. Acho que é do mesmo sistema, né? Aulas
síncronas, né? E vai ter a gravação lá, e vai ter, acho que, o estudo dirigido. E acho que no final de cada módulo a gente faz essa pesquisa, uma pesquisa, um trabalho, Exato, uma conecta e manda. atividade. Exatamente. Atividade, né? E aí a dúvida a gente joga no WhatsApp ali. Com certeza. Aqui, Temos aqui 22 colegas e um professor para tirar a dúvida. Com certeza. Aqui, onde diz webconferência, aqui embaixo está dizendo a gravação da aula do dia 9. Eu costumo fazer o seguinte, como nós estamos gravando, eu levo, faço uma certa edição rapidinha, né? Coloco lá uma capa, e eu salvo no YouTube e depois eu indexo aquilo, vai ficar aqui. Então é mais prático, você vem no Moodle e assiste, se quiser assistir a gravação novamente, né? Tá ali, vai ficar disponível aqui. Então, hoje nós estamos gravando, ela vai ficar disponível aí depois de algumas horas, né, para mim, e eu já consigo fazer essa edição e deixar disponível aqui. Só para mostrar para vocês de outros cursos, né? Deixa eu ver se... Por exemplo, aqui a Química Enológica, né, que eu lecionei nesse semestre, né? Aqui tem, ó, por exemplo, a aula 1, né? Aqui ficou disponível aqui a gravação da aula, né? Então, todas as aulas têm disponíveis, né, as gravações aqui no Moodle. Então, se quiser repetir a gravação, estou com uma dúvida, se quiser tirar a dúvida, assistindo novamente a aula, né? Ok? Então, dessa maneira que eu vou trabalhar com vocês nesse módulo B, né? Então, não esqueçam, né? Química analítica, tem esse Química analítica aqui, ó, 148802, né? Lá dentro da parte de viticultura e enologia, né? É a nossa aula 2021/2, ok? Então, professor, a matéria ela é a introdução ao laboratório, né? Que a gente vai... É a base que a gente vai ter para as pesquisas de laboratório. Na verdade, vocês entraram agora, né? Mas no primeiro semestre tinha Química Experimental, que é uma sequência lógica, né, que vocês vão fazer daí no próximo semestre, né? Química Experimental, Química Geral Inorgânica, que é do primeiro semestre, aí Química Analítica, depois Química Enológica. Dando toda essa caracterização, já começa com o básico, tem também Química Orgânica, né, com o básico, laboratório, e aí vai focar as análises que se faz para qualidade de vinho, de suco, vinho, né, mosto, né, para que, se for para a vinícola, né, sabe o que fazer para determinar ou para controlar, né, o processo, né. Ô, Bruno, primeiro a gente toma um vinho francês, aí depois a gente vem tomar um reservado chileno aí. Na química enológica, inclusive, nós temos amostras de vinhos, né, que a gente, muitas vezes, vinhos produzidos pelo campus ou não, né, a gente escolhe lá um do nosso acervo e abre uma garrafa para fazer todas as análises possíveis que nós podemos fazer no nosso laboratório, né? Inclusive, chegou um destilador enológico, né, que nos ajuda a fazer teor de álcool, densidade, né, e muitas outras coisas. Show de bola. Pois não, Karine? Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde. Se possível, eu gostaria de assistir as aulas do professor, que eu gosto muito. Eu estou como ouvinte aqui, mas gosto muito. Então, na medida do possível, eu vou participar. É que eu acabei validando essa disciplina. Ela está de penetra, professora. Ela está de penetra aí. Não, tranquilo. Então, professor, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é se a universidade, o IFSC, que ele tem alguma parceria com as vinícolas para fazer as análises analíticas. E a outra, se tem algum tipo de laboratório particular que faz só destinado a isso, análise dos vinhos para as vinícolas. Assim, nós temos vários convênios com as vinícolas, tá? Mas não para fazer análise.
Porque nosso laboratório ainda faz somente as básicas, a gente não tem ainda cromatógrafo, não tem ainda alguns outros equipamentos, né? Existem empresas especializadas, tá, que prestam serviços, por exemplo, para analisar alguns íons, por exemplo, né? Existem já empresas especializadas que fazem todo a análise de vinho, de suco, né? Então, a vinícola, quando precisa de uma análise completa para poder, digamos assim, criar um registro no mapa, ele vai recorrer a essas empresas. Se eu não me engano, tem uma em Santa Catarina, tem uma em Itajaí. E tem uma em Curitiba também. Aí tem Curitiba, Rio Grande do Sul, aí tem várias outras empresas, né? Mas são essas empresas especializadas que vão fazer essas análises de qualidade de vinho, né? De bebidas em geral, né? Eles trabalham, né? No IFSC, nós temos nosso laboratório ainda, ele é modesto, tá? Nós fazemos aquelas análises mais simples, né? Mas que funcionam. Então, a gente faz acidez titulável, faz pH, faz sólidos solúveis, faz índice de polifenóis totais, açúcares residuais, nitrogênio. Então, essas análises que nós temos condições de fazer, nós fazemos no IFSC, né? Agora, essa parte que vai determinar ferro, determinar cálcio, daí nós não temos, aí são empresas que fazem específicas, né? Algumas cooperativas, como grandes, né, como, por exemplo, a Aurora, a Salton, né, aí eles já investem num laboratório bem mais sofisticado, né? Em São Joaquim, por exemplo, a Sanjo tem um laboratório bem estruturado também, né, que acaba fazendo todas as análises para a produção deles, né, voltado para a produção deles, né? Então, seria isso, né? Aos poucos, nós vamos equipando o nosso laboratório, né? Como eu falei, né? Agora chegou o destilador enológico, né? Então, na medida do possível, dos projetos que a gente acaba desenvolvendo, né? E aí a gente vai equipando com melhor qualidade, né, os nossos laboratórios, né? Na UDESC, por exemplo, ali de Lages, né, eles têm todo um laboratório bem equipado que fazem toda essa parte, né, análise de solo, né, análise mais específicas, né, mas também a UDESC tem 50 anos, 60 anos, né, nosso campus tem 10 anos, então nós estamos chegando lá, né. Quando a gente precisa de alguma análise mais específica, por exemplo, o campus Itajaí tem alguns equipamentos mais sofisticados, então a gente acaba levando lá para fazer essas análises, né? Então, seria isso. A gente tem cromatógrafo? Nós não, né? Lages tem, São Miguel do Oeste tem, Itajaí, como eu falei, tem, né? Itajaí, inclusive, desenvolve toda uma pesquisa na parte de pescados, né? Contaminação, então eles têm um equipamento bem bacana ali para esse trabalho de análise, né? Nós ainda não, mas vamos ter, com certeza, né? Vamos chegar lá. Ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que, para não ficar muito cansativo, né? Eu imaginei a gente trabalhar aí de 1h e 15, né? Entre tirar dúvidas, né? Por exemplo, agora eu estava expondo essa parte de introdução. Quando a gente chegar lá na semana que vem, se tiver alguma dúvida da atividade, pode ser durante a semana, ou pode tirar no início da aula, né? Porque vai ter até a meia-noite para poder, ou 23 horas e 55 minutos, né? Para postar a tarefa. E aí a gente aproveita no início para tirar essas dúvidas, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que todos tenham conseguido pegar ali como é que faz para acessar o Moodle, né? Lembrando, não tem www, é moodle.ifsc.edu.br, né? Tá aqui, né? A página é Moodle, Moodle, vou até colocar lá no site, vai estar, inclusive, com o endereço da nossa sala, né? Está aqui no chat.
né? Esse é o endereço. Vocês já estão autorizados na sala, tá? Todos os que estão matriculados já estão autorizados, menos você, né, Karine, que eu acho que não coloquei. Se você quiser, eu posso colocar, tá? Posso te adicionar também. Eu vou te adicionar, tá, Karine? E aí eu coloco certinho lá. Obrigada, professor. É que eu desconfigurou aqui a minha timeline aqui, mas eu já vou colocar ali já certinho, tá? Vou te adicionar ali certinho. Tá certo? Então, pessoal, é isso, né? Esse é a maneira como eu imaginei, né, trabalharmos essa unidade curricular. E já peço àquelas pessoas, né, que já vão se organizando, né? Eu acredito que alguns outros professores também vão se organizar para ter aulas práticas, né? Para que daí no ano que vem, né, se tivermos essa possibilidade, a gente faz algumas aulas, vai fazendo as aulas práticas que pudermos, né? Tá certo? Então, eu agradeço a todos, né? E até semana que vem. Qualquer coisa, no WhatsApp, né? No grupo da turma, no grupo da disciplina, né? Da Química Analítica, é só mandar um ok, um questionamento e assim por diante. Tá certo? Obrigada, professor, pela aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, até mais. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos, até mais. Tchau, tchau.